Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a Escritura nesta manhã, mais uma vez, no livro do Gênesis. Hoje iremos para o capítulo 29. Nossa leitura será do versículo 1 ao versículo de número 30. Diz a palavra de Deus. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntaram-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, tem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles. Enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda enquanto chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a sua voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel,
Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Promoção, né, irmãos? Vamos orar. Senhor, te louvamos nesta manhã pela tua misericórdia, tua graça, teu poder, e pedimos que o Senhor fale conosco por meio das Sagradas Escrituras. Que os nossos corações estejam abertos, estejam receptivos, desejosos de ouvir a tua voz, sermos guiados por ela, como ovelhas seguem a voz de um pastor. Que o Senhor nos edifique, nos fortaleça, abra nossos olhos para erros possíveis que estejamos cometendo ou para alguma falta de prudência e sabedoria que venhamos a cometer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. No livro de Gênesis temos várias doutrinas sendo ensinadas, distribuídas em todo o aparato narrativo deste primeiro livro da Sagrada Escritura. Mas uma doutrina que salta aos nossos olhos com muito poder no livro do Gênesis é a doutrina da providência. E o que é a providência? A providência é o emprego divino no tempo e no espaço do decreto eterno. Deus torna real o seu decreto, a sua resolução eterna. E isso se transforma em história. Isso se materializa no mundo dos homens, no tempo e no espaço. Nós podemos entender também a providência como o controle de Deus em relação a todos os meios e também contra os meios. Deus usa os meios, Deus age também contra os meios e Deus também age em consonância, em convergência com os meios. Nós chamamos isso de concursos divinos. A ideia de 2 rios que se encontram, a vontade humana e a vontade divina sempre irão convergir para o cumprimento dos decretos eternos de Deus, ainda que a vontade humana seja pecaminosa. Deus levará a cabo o seu desejo, a sua vontade eterna, para cumprir o que ele mesmo estabeleceu. No capítulo anterior, no capítulo 28, vimos que Deus se revelou a Jacó como o Deus eterno. Deus manifestou graça a Jacó. Ali foi o grande encontro de Deus com Jacó. Então agora a gente tem um Jacó mais crente. Apesar de todos os erros cometidos, a graça se manifestou a ele poderosamente por causa do plano de Deus em relação à semente de Abraão. Agora Jacó segue viagem em busca de algo importante, se estabelecer em outra terra, encontrar o irmão de sua mãe, Labão, e ali ele encontra com Raquel. Jacó enche seus olhos em relação a Raquel. Jacó se apaixona por Raquel. Ele deseja casar-se com Raquel, mas o enganador foi enganado. Não disse que um remédio de um doido é o outro na porta? Nesse texto se cumpre isso, né? Jacó, que enganou seu pai, enganou seu irmão, agora foi enganado por seu sogro. Mas mesmo assim, o plano de Deus não foi frustrado em tudo aquilo que aconteceu na história de Jacó. Vamos começar observando a primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 12. E aqui nós precisamos compreender um contexto geral, costume da época, para entendermos tudo o que está acontecendo na narrativa. Os detalhes que Moisés dá a respeito do costume, ou dos costumes, são detalhes importantes. Ele não faz isso de modo apenas a preencher a narrativa. Mas aquilo é importante porque nos ensina muitas coisas a partir
das atitudes de Jacó. O ponto central do texto não é como Jacó reage a tudo que está acontecendo quando ele encontra aqueles pastores, ou quando ele encontra Rebeca, ou quando ele vai à casa de Labão. O ponto central do texto é como Deus está conduzindo a história para cumprir o seu propósito na linhagem messiânica. Deus queria dar a Jacó esposa, e nós precisamos compreender isso. Vamos pensar um pouco aqui também sobre a prática da bigamia e como isso acontece naquele período do Antigo Testamento e como nós devemos pensar hoje. Veremos também sobre este ponto aqui que não é relevante no texto, mas em termos contemporâneos se tornou relevante no texto para muitas comunidades cristãs, que é o fato de Raquel ser pastora. Né? Esse texto é muito utilizado fora do seu contexto, absolutamente, porque Raquel era pastora de bicho, não de gente. Aqui não é um problema teológico, é um problema de língua portuguesa mesmo, de alfabetização, interpretação de texto. Então não é nem problema teológico, é absurda essa leitura do texto, certo? Mas eu vou passar por isso aqui rapidamente, também não vou me prender muito nisso. Então, irmãos, havia ali um costume, o costume daquela época era um acordo entre pastores de ovelhas em dar de beber aos seus rebanhos naquele poço que tinha uma grande pedra que fechava. Alguns estudiosos vão dizer que isso se dava por conta de sujeira em relação à água, que se dava também por questões de evaporação para preservar a água naquele poço. Então, aquele era um costume da época em que aquela água do poço era utilizada para dessedentar o rebanho. Jacó se aproxima daqueles pastores e veja como isso se dá aqui. No verso de número 1. Pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no caminho e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, junto do poço. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Moisés detalha tudo, né? O poço, quantos rebanhos, onde eles estavam deitados, perto do poço. E o verso 3 diz: ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas. Verso 4. Então Jacó se aproxima. Meus irmãos, de onde sois? Foi que eles responderam: somos de Harã. Nem boa tarde teve. Somos de Harã. Verso 5. Conheceis a Labão, filho de Naor? Foi que eles responderam. Deram muitos detalhes, né? Verso 6. Ele está bom? O que foi que eles responderam? Excelente diálogo. Excelente diálogo. Opa, opa. Tudo bom, tudo bom. Tá bom aí, tá bom. Pior tá o diabo no inferno, né? Tem gente que responde assim, né? Os pastores eram extremamente monossilábicos na comunicação com Jacó. Jacó era um estranho na terra. Mas Jacó estava tentando ser bem cordial com aqueles homens, porque ele precisava se aproximar da casa de Labão. Então ele precisava de informações. Ele precisava ter trato social. Isso aqui é interessante, viu? Isso aqui é muito interessante. Não é um ponto primário no texto, nem central no texto. Mas é interessante como tem gente que quer as coisas e ainda trata os outros mal, precisando delas, né? Não é assim? Jacó demonstra aqui uma sabedoria social, podemos dizer assim, não é? Uma inteligência social muito interessante. Ele se aproxima cordialmente, cumprimentando, pedindo informações. E como um bom estrangeiro, tinha que ser assim, porque senão seria ainda mais mal visto pelos nativos da terra. O texto continua aqui no verso 7. Então lhes disse, ou melhor, verso 6. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Essa é uma informação interessante que eles deram a Jacó. E o verso 7 diz, e ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos?
dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E aí o verso 8 diz, não podemos, responderam, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Então eles estavam esperando Rebeca chegar com o rebanho dela, para então os 4 rebanhos beberem, a pedra ser removida e os 4 rebanhos serem ali então descedentados. E aí o verso 9 diz, falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora, certo? Porque ela era pastora? Esse aqui eu sei que é básico, mas eu tenho que dizer, irmãos. Por que ela era pastora? Pelo amor de Deus. Ela era pastora porque ela cuidava dos rebanhos do pai. Certo? Os rebanhos do pai. Esse era o ponto aqui no texto. Esse texto não pode ser sustentado doutrinariamente afirmando o pastorado feminino. Não existe nenhuma indicação no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, sobre o pastorado feminino. As mulheres são preciosíssimas para a igreja. A Escritura chama elas de mestras do bem. As Escrituras enaltecem a mulher. No último domingo à noite, no texto de Marcos 10, eu falei como a Bíblia, como Cristo, enaltece a figura da mulher. Mas isso não tem a ver com o ofício pastoral. Aqui, precisamos entender que o ofício do ministro, ele é metaforizado através do trabalho de um pastor de ovelhas. Quem Deus chamou para pastorear no Antigo Testamento? Sacerdotes. Quem Deus chamou para pastorear no Novo Testamento? A priori, apóstolos. Depois, presbíteros. Isso é o que diz a Sagrada Escritura, certo? E dentre os apóstolos havia diferença da função apostolar. Então, um missionário, alguém enviado, também era chamado de apóstolo. Haviam categorias distintas de apostolado no Novo Testamento. Quando se fala apóstolo, não é tudo a mesma coisa no Novo Testamento. Ok? Então, o texto aqui não está tratando de Rebeca como pastora de igreja, porque não tinha igreja. Certo, irmãos? É simples. Não tinha igreja. Ela estava pastoreando um rebanho de ovelhas. Mas aqui continuemos. Versículo de número 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, foi o que Jacó fez? Chegou-se. Foi o que ele fez, irmãos? Moveu a pedra do poço. Deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Ele já estava interessado em Raquel. Certo? Deixa, não. Uma moça não vai tirar uma pedra desse tamanho, eu tiro. Isso é o básico, né? Né? É o básico. É uma coisa que eu vejo na rua, que o carro enguiça, a mulher vai empurrar, o cabo está dirigindo dentro, pelo amor de Deus. O carro parou. Aí o cabo está lá dentro e a mulher está empurrando o carro. Isso não existe, irmãos. Rapazes, pelo amor de Deus, olhem para Jacó. É você que tem que pegar o peso da pedra e dar de beber ao rebanho. Ele estava sendo cordial, com interesse, é claro, mas estava sendo cordial. Agora, se não é cordial, com interesse primário, vai ser pior depois, não vai não? Aquele ditado que a turma está dizendo, né? Primeiro começa, depois melhora. Tenha cuidado, viu? Porque se começa ruim, a tendência é continuar ruim ou piorar. Jacó estava demonstrando um interesse por chegar à casa de Labão, mas a Escritura dá detalhes da aparência de Raquel. Ela era bonita. A irmã não foi agraciada nesse ponto, mas ela era bonita. A sua beleza se destacava. Que é importante, porque quando o texto diz que ele deu de beber ao rebanho de Labão, tirando a tampa do poço, né? A pedra do poço, ele estava sinalizando o interesse de conhecer mais Raquel. O texto continua dizendo aqui, veja só, no verso de número 11. Feito isso, Jacó fez o quê? E erguendo sua voz, chorou. Não veja isso com más intenções. Era um cumprimento e ele realmente se emocionou por ter encontrado uma moça que era sua
parente. Ele encontrou a casa de Labão. Ele chegou aonde sua mãe queria que ele chegasse. Agora ele tinha um lugar para repousar e para começar a vida. Podemos aprender aqui algumas coisas, até aqui, irmãos. Podemos aprender que a certeza da providência não deve nos fazer inertes. Deus tinha uma promessa a Abraão, uma promessa a Isaac e uma promessa a Jacó. Deus cumpriria essa promessa. Mas a promessa não nos deve deixar inertes. Jacó não cruzou os braços. Isso vou ficar aqui. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E pronto. Jacó buscou informações sobre Labão, mesmo sabendo que Deus havia prometido prosperidade ao seu avô, ao seu pai e a ele mesmo. Ele está se movendo. Jacó faz perguntas, ele analisa todo o contexto. Há um processo de conversa aqui, até que Deus começa a abrir as portas, começa a guiar a vida de Jacó para o cumprimento de suas promessas. Devemos orar pela vontade de Deus, irmãos, mas também é necessário, muitas vezes, análises corretas. É necessário leituras inteligentes para lidar com várias situações e com pessoas difíceis, como os pastores que estavam ali. Ouça-me aqui. Repito, isso não é um ponto central no texto, mas tem muita sabedoria nesse texto aqui, de acordo com o trato social de Jacó. Precisamos de inteligência para lidarmos com pessoas difíceis. Você concorda comigo? Existem pessoas difíceis. Nós também somos, em algum grau. Então é preciso inteligência para lidarmos com pessoas difíceis. E como essa inteligência deve operar? Gentileza, moderação, longanimidade, paciência. Senão você estraga tudo. A palavra dita ao seu tempo, com boa é. É preciso inteligência para lidar com pessoas difíceis. E isso não é hipocrisia, certo? Isso não é hipocrisia. Isso é sensatez, é tolice. Você ficar dando murro em ponta de faca. Você ficar no embate, na guerra. Não, porque comigo é assim. Eu vou para cima. É besteira, viu? Há pessoas que são de difícil relacionamento e devemos lidar com elas de forma sábia. Provavelmente aqueles pastores estavam muito desconfiados de Jacó. E ele sabia disso. Ele soube lidar com aquela situação. Ninguém é obrigado a gostar de nós, não é, irmãos? É? Não. Mas às vezes a gente acha que deve ser, né? Ninguém é obrigado a gostar de nós. Ninguém é obrigado a ter um conceito perfeito sobre quem nós somos. E nós ficamos muito ofendidos, não é? A pessoa nem me conhece, rapaz, me julga assim. É interessante, né? Porque a gente sempre quer que as pessoas julguem sempre pelo lado muito bom. Né? Não conheço não, mas eu resolvi acreditar que é gente boa demais, 100%. Nem todos somos assim por várias experiências. Eu me lembro que recentemente eu fui buscar uma remessa de livros numa editora que publicou um livro meu, e é na cidade do interior de Pernambuco, na Zona da Mata, a sede da pequena editora. E eu cheguei lá e fiquei procurando onde era o prédio, a sala, né, onde a editora funcionava, e eu não conseguia ligar para o diretor da editora, e eu fiquei tentando achar, e fiquei parado na rua, né? Aí passou a primeira pessoa. Boa tarde. Boa tarde. Está procurando o quê? Eu estou procurando... É difícil de me explicar isso numa cidade pequena, né? Estou procurando uma editora. O quê? Editora. Tem não, editora aqui não. Tem não. Eu moro aqui há 20 anos, tem não. Está certo, obrigado, viu? Nada. Aí o cabo foi-se embora, ficou lá da esquina, só me olhando assim. Aí veio o outro. Tudo bom? Tudo bem? Por quê? Nada. Está esperando alguém? Eu disse, não, eu estou procurando uma editora. Tem não, editora aqui não. Está certo. Obrigado, viu? Pode ir, eu vou. Daqui a pouco eu estou indo. Aí entrei no seu melhor ficar dentro do carro, porque o negócio vai dar meio errado para mim. Aí fiquei dentro do carro, desliguei o carro, baixei os vidros. Aí o terceiro. Opa. Procurando alguma coisa? Porque está tudo fechado, é hora de almoço, começa e fecha esse horário.
Isso era 1h da tarde, mais ou menos. Eu só estou esperando um amigo meu, que ele é dono de uma editora. Ele está esperando aqui? Eu disse, é. A editora estava do meu lado, era no primeiro andar, assim, eu estava na frente. Ninguém sabia, né? Depois eu consegui, ele veio, eu peguei e vim embora. Mas essa desconfiança, ela é natural pela presença do pecado no mundo. E nós precisamos aprender a lidar com isso de modo sábio. De modo muito sábio. Como é que a gente lida? Gentileza, humildade, comunicação. Mesmo que as pessoas sejam monossilábicas conosco. Eita, negócio ruim, uma pessoa monossilábica, né? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. A pessoa olha assim e fala, oi. Olha, um negócio que come o juízo de alguém quando a pessoa diz oi, não é não? É, irmãos. Mas nós precisamos aprender a lidar com essas situações, sem nos ofendermos com isso. Veja o verso 13. Tendo Labão ouvido as novas, Raquel tinha dito, né? As novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa e contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Extraordinário isso aqui, né? É muito emocionante. Verso 14, disse-lhe Labão, de fato, és meu osso e minha carne. Já conheceu alguém assim, não? Extremamente expansivo. Não, rapaz, você está aqui, rapaz. Olha, você, olha, amigo, família, rapaz. Oxe, eu estou arrepiado, rapaz. Você é osso do meu osso, carne da minha carne, rapaz. Labão era bonzinho demais, irmãos. Pense num caba bonzinho, era Labão. Mas extremamente acolhedor. Não é? Venha para cá, rapaz. Não, oxe, fica aqui no nosso meio aqui. Você é de casa, rapaz. Você é família. Filho da minha irmã. Como é que está ela? Hein? Como é que está a minha irmã? Fale aí como é que está a Bequinha lá. Como é que está a Bequinha? Ela está bem? Como é que está? Como é que está seu pai? Me diga aí, me conte as novidades aí. Se nessa época existisse foto, Jacó tinha levado o álbum e tinha começado a mostrar, né? Isso aqui eu era pequeno, meu irmão, quando nasceu, eu segurando no pé dele, ó, isso aqui tudo era a vida da gente. Verso 14. Verso 15. Disse Labão a Jacó, acaso, veja só, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Ele arrumou um funcionário, né? Arrumou um funcionário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e semblante. Formosa de porte aqui está falando do corpo dela. Semblante está falando do rosto dela. Ela era muito bonita. O texto continua, verso 18. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Ele já estava pronto, ele só estava esperando o Labão perguntar, irmãos. A resposta, o cabo nem titubeou, ele disse, não deixa eu orar, ele não fez isso não, feito Neemias, né? Ele não perguntou, ele não pediu para orar, não. Ele disse, ô titio, Raquel é bonita, titio. Eu estou apaixonado pela sua filha, com todo respeito. Ela pode ser minha esposa, o que é que o senhor acha? Eu trabalho 7 anos, era a proposta de Jacó. Respondeu Labão. Olha Labão, irmãos. Labão é uma personagem impressionante. Labão é o exímio político de Brasília, irmãos. Melhor é que eu dê ela a você, meu filho, do que dar a outro. Pois então fique aqui comigo. Ela vai ser sua esposa. Tudo certo. Tudo certo. Raquel, você vai casar. Tudo certo. Vamos lá. Assim, verso 20. Por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Animado todo. Agora, quem trabalhou animado foi Jacó. 7 anos, meu amigo. Esse anel vai para essa mão aqui. 7 anos. Ele olhava para a Rebeca e dizia, 6 anos, 6. Falta 6. 5, 4. Chegou no último ano. 1 ano, meu Deus, 1 ano não vou me casar com essa menina. Agora eu estou feliz. 1 ano. Chegou o dia do casamento. Ou a época, né? Aí, verso 21, Jacó procura seu titio.
Dá licença, posso entrar aqui? Pode, meu filho, entre. Eu quero minha mulher. Dá minha mulher. Eu já trabalhei, o prazo já venceu, o senhor não falou nada. Chegou o tempo, o senhor não disse nada. O cara estava agoniado, viu, irmãos? Rapaz, chegou o tempo, hoje já é dia 14, ele não disse nada, rapaz, do casamento. Ô, tio, o senhor esqueceu, foi? Eu quero me casar. O verso 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Isso pressupõe uma resposta de Labão. Quando Jacó pediu, ou Jacó perguntou, a reação de Labão foi, possivelmente, claro, vamos lá, vamos organizar. Vou dar um banquete. Uma festa. Vou chamar todo mundo, todos os homens. E então você terá sua esposa. A festa foi dada, a noite chegou, e então Labão conduziu Lia e não Raquel para a tenda de Jacó. Não tinha eletricidade, né? A coisa era escura. Foi no escurinho do cinema. Aqui. Eita, irmãos, a bronca foi grande para Jacó. A bronca foi grande para Jacó, porque o texto diz no verso 23, e coabitaram. Verso 24. Labão, pensando na filha, deu uma serva a ela, o nome dela era Zilpa, e ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Quando ela disse, bom dia, meu amor, ele disse, oxente, quem é você, rapaz? Não, mãe. Irmãos, imagine aí a cabeça perturbada desse homem naquele momento. Ele disse, não, oxente, peraí, rapaz. Peraí que de manhã meu olho fica meio assim. Lia? Disse, sou eu, meu amor. Bom dia, meu esposo. E Lia sabia, viu? Ela não foi colocada no susto. Ela sabia. Mas não tinha muito poder, né? Então, no verso 25. Por isso, disse Jacó a Labão, titio, foi isso que o senhor fez comigo, titio. O senhor me deu Lia, eu te servi por amor a Raquel, o senhor me enganou, titio. Irmãos, um remédio de um doido é outra porta, viu? Olha, quem planta vento, colhe tempestade. Agora, o estreito de Jacó aqui foi grande, porque ele nem sabia o que Labão estava pretendendo fazer. Labão estava pretendendo dar a Raquel. Ele estava querendo dar as duas pelo preço de uma. Ele disse, não, leva as duas. Verso 26, respondeu Labão, meu filho, veja só, deixa eu lhe explicar. Aqui na minha terra, não tem esse negócio da minha terra, né? Não é assim não dá mais nova não, tem que dar mais velha primeiro. Acho que Jacó disse assim, o texto não diz não, pelo menos o senhor me avisava, né? Pelo menos o senhor me avisava, para eu saber. E então o verso 27 diz, decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Verso 30, e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Jacó não queria ser um peso para o seu tio. Ele não queria. Ele queria construir realmente a sua vida. Jacó aqui não dá índice de um homem preguiçoso. Ele é trabalhador. Ele está determinado a levantar a sua tenda, construir sua vida, sua família. Devemos reconhecer, irmãos, algumas coisas aqui. Devemos reconhecer quando pessoas nos acolhem e nos oferecem algum serviço ou alguma forma de melhora para a nossa vida, como forma de gratidão. Nós devemos reconhecer isso com gratidão. Jacó estava sendo grato a Labão. Jacó queria retribuir o que o seu tio estava fazendo por ele. Quem não quiser trabalhar, não coma, não é? Disse Paulo. Jacó estava determinado a trabalhar, sendo que o enganador foi enganado. Fica evidente aqui para nós que isso é intencional no curso da providência. Nós vamos entender isso no próximo domingo. Por que Deus permitiu isso?
Por que Deus permitiu que Jacó fosse enganado dessa maneira? Se fosse no nosso tempo, imagine você. De repente se acorda casado com outra pessoa que não é a pessoa que você ama. Notemos aqui, irmãos, os caminhos da providência. Lia era a esposa desprezada. Raquel era a esposa amada. Mas Deus abençoou Lia. Deus abençoou Raquel também. Deus abençoou Jacó. Notemos que Jacó teve uma visão de Deus em Betel. Isso aqui é muito significativo no contexto, porque, meus irmãos, nós teremos experiências profundas com o Senhor. Teremos experiências extraordinárias com o Senhor. Amém? Mas isso não nos poupará de frustrações, de sermos enganados, de sermos alvo da malícia de outro. Dietrich Bonhoeffer dizia algo interessante em um de seus livros. Ele diz assim, abre aspas, devemos estar preparados para as decepções, fecha aspas. Devemos estar preparados para as decepções. Mas, digo eu agora, não Bonhoeffer, devemos considerar também que a fala do Senhor, suas promessas, assim como sustentaram Jacó, nos sustentarão no dia da adversidade. Perseveremos, meus irmãos, mesmo que isso custe mais trabalho. Jacó abraçou mais trabalho. Abraçou mais trabalho. Eu me lembro, eu vou terminar com isso. Eu fiz o meu mestrado por um seminário norte-americano. Ele tinha um polo em Recife. E tinham todos os critérios avaliativos elevadíssimos e bem pesados. As avaliações eram bem pesadas. E, no final, quando eu escrevi minha dissertação e entreguei, eu recebi um e-mail do reitor do seminário que morava em Miami na época. E ele me dizia, você concluiu todos os trabalhos, você entregou a sua dissertação, mas o polo de Recife não fez as provas. Prova escrita. E você não pode formar se não fizer as provas. Eu disse, reverendo, eu não tenho culpa. Ele disse, não, tem não, a culpa é deles, mas você tem que fazer as provas. Senão você não forma. Eram 20 módulos, irmãos. Minha esposa é prova disso. Quando eu li o e-mail, eu fechei o computador, olhei para ela. Aí ela me disse, ou você morre de raiva ou você morre de alegria em terminar. Então você escolhe o que é que você quer. Fica morrendo de raiva ou faz e se forma. Mas é injusto, eu não tive culpa. Na minha mente, no meu coração, né? Eles tinham que me isentar disso. O brasileiro é que faz isso, irmãos. Não, vamos, calma. Vamos preservar o nome da instituição, para você não sair processando aí, nosso seminário. Então, você vai formar. Está aqui o seu diploma, já está no seu e-mail, viu? Mas o norte-americano, um acadêmico de ponta, esse diretor do seminário, o homem deve ter uns 28 doutorados. Ele é quase um arcanjo andando assim. Provas mortais ficam lá ao redor. Eu fiz 20 provas. 20 provas em 2 meses. Eu disse, Senhor, eu não vou ter tempo de estudar tudo de novo. Já faziam muitos anos desde o primeiro módulo, já faziam mais de 3 anos. Então eu não vou conseguir estudar tudo de novo, o Senhor me dê graça, me ajude. E cada prova era na força do ódio. Eu sentava, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou com tanta raiva de fazer essa prova, mas me ajude. E fui fazendo as provas, e fazendo as provas, e fazendo as provas. O Senhor nos ensina, irmãos, que nós devemos perseverar, mesmo que isso custe mais caro. Mesmo que as situações adversas se levantem contra o nosso conforto, mais sacrifício, mais suor. Se tivermos que lutar e trabalhar por mais 7 anos como Jacó, façamos assim. Façamos assim. Se este é o caminho que Deus tem preparado, façamos assim. Lembremos que todo o trabalho aqui, todo o sacrifício aqui,
ele deve apontar para algo muito maior do que Jacó ou para nós, o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus suplanta todo sacrifício humano. Jacó, em seu grande interesse por Raquel, nos aponta para um homem, Deus, que trabalhou para casar-se com a sua esposa, Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra, que o Senhor nos ajude a aplicarmos tudo isso. No nome de Cristo. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém.